Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast de Leitura Estoica. Eu me chamo Luana Neves e aqui eu vou falar sobre o estoicismo de uma forma simples e prática, para que você possa aplicar no seu dia a dia. E no episódio de hoje eu vou ler um texto do livro A Arte de Viver, do filósofo estoico Epicteto. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Sob o nosso controle estão as nossas opiniões, aspirações, nossos desejos e as coisas que nos causam repulsa ou nos desagradam. E fora de nosso controle estão coisas como o tipo de corpo que temos, se nascemos ricos ou se tiramos a sorte grande e enriquecemos de repente, a maneira como somos vistos pelos outros ou qual é a nossa posição na sociedade. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em aflição e angústia. Se você achar que tem domínio total sobre as coisas que estão naturalmente fora do seu controle, ou se tentar assumir as questões de outros como se fossem suas, sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência a criticar os outros. Bom, pessoal, esse texto de hoje me lembrou do meu primeiro contato com o estoicismo, há anos atrás. E eu tô falando da minha primeira lição estoica, que virou uma chave na minha vida. E essa lição é justamente isso que o texto do Epicteto traz. Que existem coisas que estão sob o nosso controle e outras que não estão. E por mais que a gente queira, que a gente tente, que a gente se esforce, tem coisas que simplesmente não dependem da gente. E pronto. Eu lembro que antes eu era uma pessoa que queria ter controle sobre tudo. Sobre o que ia acontecer, sobre como os outros iam reagir, sobre como eu seria vista. E isso me cansava, me deixava ansiosa, estressada, sobrecarregada. E o pior é que não adiantava de nada, eu literalmente sofria à toa. E quando eu entendi esse princípio estoico, foi como se algo destravasse dentro de mim. Eu comecei a perceber o quanto o meu sofrimento vinha justamente da tentativa de controlar o que não era meu. E uma das áreas onde isso mais me afetava era a opinião dos outros. Durante muito tempo eu vivi tentando agradar. Eu lembro que eu media cada passo que eu dava, cada escolha que eu fazia. Eu sempre pensava o que será que os outros vão pensar de mim. E tudo isso porque eu queria controlar a forma como os outros me viam. Mas é impossível controlar qualquer coisa que venha de outra pessoa, inclusive a opinião. Tudo isso está fora do nosso controle. Por mais que a gente faça o nosso melhor, por mais que a gente se esforce o máximo possível, sempre vai ter alguém que vai nos julgar. Sempre vai ter alguém que não vai gostar da gente. E tá tudo bem, porque isso não diz nada a nosso respeito, mas diz muito sobre o outro. E quando eu parei de tentar controlar isso, eu comecei a perceber quanta energia eu desperdiçava, sofrendo com coisas que não dependiam de mim. Quantas vezes eu me frustrei por não aceitar a realidade. Hoje, sempre que algo me incomoda, que algo me acontece, eu respiro e me pergunto: isso está nas minhas mãos? Se estiver, eu ajo, eu faço o que eu posso, mas se não estiver, eu solto. Porque sofrer por algo que não se pode mudar não é nobre, não é sinal de força, é só sofrimento desnecessário. E isso, pessoal, pode parecer simples, mas mudou a forma como eu vejo tudo. E se você sente que está sempre cansado, tenso, sobrecarregado, talvez você também esteja tentando controlar demais. E talvez seja a hora de soltar o que não é seu e cuidar melhor da única coisa que realmente é sua, a sua própria mente. Largue esse peso de tentar controlar tudo e aceite que você só é responsável pelas suas atitudes e pelas suas reações. E o episódio de hoje fica por aqui. Se você gostou do que você viu por aqui, então nos siga para que você não perca nenhuma novidade. E se você se interessou pelo texto, eu também vou deixar aqui na descrição o link para poder comprar esse livro. Um grande abraço e até o próximo episódio.